O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a subida de Jesus aos céus. Depois de ressuscitar dos mortos, aparecer num período de 40 dias aos seus discípulos para que eles pudessem crer, para preparar, instruí-los para a missão, Jesus retorna ao Pai, porque sendo Deus com o Pai, Ele vive e existe nesta comunhão eterna com o Pai e com o Espírito Santo. E Jesus volta não para nos abandonar, Ele volta para garantir a nossa vitória, para garantir que também nós, quando passarmos pela morte, a morte é a sentença que todos nós seres humanos estamos submetidos, todos devemos passar pela morte. Quando nós passarmos então pela morte, podermos também subir, ser elevados aos céus, estar na comunhão eterna com Deus, para sempre. Essa é a nossa vitória. É isso que Jesus veio fazer no mundo. Ele veio pregar o reino, Ele veio chamar os homens e mulheres à conversão. Para isso Ele organizou a igreja, para isso Ele chamou os apóstolos, para isso Ele os enviou, para isso Ele mandou batizar. Ouvimos no Evangelho Jesus dizendo: vão, falou aos apóstolos, vão pelo mundo inteiro, batizai, aquele que acreditar será salvo. E assim os apóstolos fizeram. Para isso Jesus veio ao mundo, para morrer por nossos pecados, para dar a sua vida para nos salvar, para que nós pudéssemos viver para sempre. Então, celebrar a solenidade de hoje significa que nós estamos aqui porque nós cremos, porque nós viveremos para sempre, ressuscitaremos, estaremos junto do nosso Senhor, do nosso Criador. Essa é a verdadeira vida. A verdadeira vida é esta que não tem fim, que não se acaba. Nesse mundo, nossa vida é passageira. Nós estamos aqui como romeiros do céu, peregrinos. Nós estamos em marcha para Deus. Nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia. Então, nós devemos caminhar nesse mundo, nesta esperança. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, a carta aos Efésios, dizia: irmãos, que vocês possam saber, conhecer qual é a glória que Deus reservou para nós. O que é que Deus está preparando para nós? A imortalidade, a vida junto dele, a vida eterna. Por isso nós reconhecemos a Cristo hoje como nosso Senhor, nosso Salvador, como aquele que é a cabeça da igreja, o chefe,
aquele que é a plenitude, aquele que tem a vida e dá a vida àqueles que nele acreditam. Irmãos, ouvimos na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, que no dia em que o Senhor Jesus foi elevado aos céus, no dia da sua ascensão, que estamos celebrando hoje, os discípulos que olhavam e viam o Senhor Jesus desaparecer, perguntaram: quando será que vai acontecer? Será que é agora que Ele vai restaurar a terra, o reino de Israel? Será que agora que Ele vai mudar o mundo? Ou vai mudar as coisas? E os anjos mensageiros responderam para os discípulos: a vocês não cabe saber os tempos. Foi Deus quem determinou com a sua autoridade. Aqui está a maior das nossas tentações. Nós queremos saber o que vai acontecer. Por que nós somos tão ansiosos? Por que a gente vai dormir preocupado e não dorme? Por que a gente começa na ansiedade comer demais? Ou ficamos elétricos? Por que somos tão agitados? Pensamos naquilo que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, sem saber se amanhã vai chegar, se o mês que vem vai chegar. Porque esta é a nossa maior tentação. A tentação de querer saber o que vai acontecer, de prever o futuro. Mas nós não podemos prever o futuro. O futuro não depende de nós. Nós não controlamos a vida. Não controlamos o futuro. E por isso a lição que a festa de hoje nos dá é que nós devemos confiar em Deus. É que nós devemos amar a Jesus, segui-lo, nesta esperança de que um dia nós estaremos todos juntos com Ele para sempre. E que a morte, a dor, o sofrimento desaparecerão. Essa é a razão da nossa fé. Nós cremos que Jesus, triunfante, glorioso, está vivo, ressuscitado à direita do Pai, e Ele virá para nos levar com Ele, para estarmos com Ele. Se nós perdemos de vista isso, não adianta a gente rezar, não adianta a gente vir na missa, porque será vazia a nossa fé. E assim, meus irmãos, se nós vivermos esta nossa fé, essa nossa esperança, não importa se eu vou viver mais um dia, mais uma semana, mais um ano, mais 10 anos, não importa. Não importa quanto tempo falta ainda para mim. Importa eu viver o meu tempo, viver o meu hoje, o dia que o Senhor me deu, esse momento, no amor a Ele e no amor aos irmãos e irmãs, aproveitando cada minuto, cada segundo, porque a gente perde muito tempo com o nosso egoísmo. A gente perde muito tempo brigando com os outros. A gente perde muito tempo fazendo os nossos caprichos. A gente perde muito tempo com coisas que não valem a pena, brigando às vezes pelo poder, por bens materiais. E nós esquecemos o que é mais importante, que é amar, valorizar as pessoas, que é viver esse tempo que Deus está nos dando, aproveitando a nossa vida, escolhendo o melhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos que ter medo da morte. Ela virá de qualquer jeito. O nosso medo não vai impedi-la. Mas nós devemos ter medo da vida mal vivida, da vida que não é bem vivida, da vida que não é aproveitada, da vida que não é realizada no amor. Isso nós devemos ter medo. Então, que hoje o Senhor nos ajude, com sabedoria, a reconhecer esse momento que Ele nos deu, a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, amigos, valorizar a presença deles. Às vezes eles podem ser tirados de nós de repente, e às vezes nós podemos ser também tirados de repente. Então, queridos irmãos e irmãs, celebrar a ascensão de Jesus é celebrar a vitória da nossa fé, é celebrar essa esperança de que a vida foi nos dada para sempre. Se nós cremos, se nós amamos, se nós vivemos aquilo que o Senhor nos chamou a viver enquanto estamos a caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.